Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de pirografia no canal Mr. Zeron Pirografia. E aí, mais uma rapidinha para você. Eu aqui, Mr. Zeron, falando de quê? Arte. Essa arte que tem envolvido muita gente aí. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te falar. Você que não é inscrito ainda no meu canal, clica nesse botão aí vermelho, clica e curte o nosso canal, segue nosso canal, tá? Ative o sininho das notificações, porque a sua ajuda é muito grande, tá? Você curte, você compartilha o nosso vídeo, você ajuda demais esse canal a ganhar mais forças e a chegar a mais pessoas também que curte muito essa arte e que quer aprender muito mais. Então, bem-vindos a mais uma rapidinha do Mr. Zeron, e hoje nós vamos falar o quê? Um dos assuntos que tem chegado para mim nas nossas mensagens, né? É de como melhorar o traço na pirografia. Isso aí tem surgido com muitas dúvidas em vários vídeos meus aí também no Instagram, algumas postagens, tá? Inbox que a galera vem me mandando alguns trabalhos também. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso, nessa rapidinha. Como você tem que levar em consideração 3 fatores principais para você poder fazer uma pirografia de qualidade, tá? Então ela vai desde aquela mais simples, mas uma simples de qualidade, aquelas também elaboradas que você vê a galera fazendo, eu fazendo também. Então eu vou falar para você hoje, nessa rapidinha, o que você deve fazer, tá? Na questão de melhorar o seu traço, temperatura, independente do pirógrafo que você for usar, tá? Eu só tenho um pirógrafo de 2 temperaturas, então você vai ter que conseguir efeitos com 2 temperaturas. O meu pirógrafo não é da marca X, é da marca Y. Não tem problema, você vai usar o que você tem em mãos. O importante é você ter a consciência de como utilizar essa ferramenta, tá? Eu estou falando disso porque são situações onde eu já tive problemas e muita gente tem esse mesmo problema da questão do traço estourado, da questão do que eu chamo de um overspray, que é em volta do traço, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa e a temperatura está muito alta e a gente vê aquela sombra, aquele sombreamento do traço, isso acontece muito. E vou falar dos 3 fatores que todo artista da pirografia tem que ter domínio. Vamos lá? Quais são eles? Temperatura, pressão e mais o que? Vamos lá, vamos ver se você consegue identificar. Temperatura, pressão e velocidade. 3 fatores principais para você poder ter domínio dessa técnica ou começar engateando aí. Então vou fazer umas demonstrações aqui para vocês, tá? Para a gente poder identificar visualmente o que eu estou falando. Lembrando que nessas rapidinhas que a gente está fazendo, né, tentando colocar 2, 3 vídeos por semana, é um vídeo assim mais solto, né, sem edição. Eu mesmo estou fazendo a edição, tá? Não tenho o Bruno que me ajuda aí a fazer a edição, mas esses vídeos são intercalados aos vídeos que a gente tem maior tempo, né? Então vai sair agora um vídeo de verniz, então que eu preparei com bastante conteúdo para vocês poderem saber um pouco mais como proteger a sua arte, que é a parte também fundamental para durar, né? Então esses vídeos são mais rápidos, eu estou gravando aqui no meu estúdio mesmo, onde eu dou aula, e daí é o tempinho que dá para poder gravar, para a gente poder conversar. Então sem mais demoras, vamos fazer agora as demonstrações para a gente falar um pouco mais. Então aí galera, os 3 itens que eu falei com vocês, nós temos aqui temperatura, velocidade e pressão, tá? Então aqui eu coloquei numa temperatura 5 no meu pirógrafo CM10 aqui da Palante, CM10. Então o que eu recomendo você? Se você coloca nessa temperatura 5 para poder cobrir essa letrinha aqui, essa palavra, ela vai acontecer um overspray. Overspray é quando você tem, que eu chamo, né, de overspray, a gente vê muito isso em aerografia, é quando você tem o que? Um sombreamento, tá? Ao redor dessa marcação que nós fizemos. Por quê? Porque o calor é muito grande. Então aqui, ó, coloquei aqui no 5, vou chegar aqui mais próximo para a gente poder ver. O calor é muito grande e aí a gente acaba fazendo o que? Deixando essa marquinha indesejável, essa poeirinha em volta da letra, tá? Então essa poeirinha aqui, ó, em volta, ela prejudica um pouco o trabalho fica um pouquinho sujo, né? Eu não gosto muito, tá? Então quem quer a marcação mais certinha, tá? Tem que ver
a variável da temperatura. Então a dica para a gente poder ter um desenho muito mais perfeito assim da linha e não ter esse sombreamento aqui em volta, né? O que a gente vai fazer? A gente vai diminuir um pouco a temperatura. Então você tem que dominar a temperatura para determinados tipos, tá, de desenhos, efeitos que você vai fazer. Então eu coloquei aqui numa temperatura 2 para você poder fazer. Então aqui, ó, temperatura 2, eu diminui bem. Então eu tenho que, ó, eu consigo contornar ainda? Consigo. Só que eu vou ter que passar mais vezes para poder melhorar esse contorno, ficar na largura que eu quero. Só que aí esse overspray ele não vai acontecer. Ó. Se eu quiser dessa largura aqui, ótimo. Agora se eu quiser engrossar mais ainda, você vem e engrossa. Só que o over ele não vai aparecer. Isso às vezes no realismo também, numa letra bem limpa, é fundamental, né, que não apareça. Então você tem uma marcação para eliminar e depois você vem, acerta, vê a largura da linha, ó, que fica muito mais certinho e fica muito mais propício de você ter um desenho, ter uma pirografia mais limpa, tá? Demora um pouquinho mais? Demora, mas aí você não tem problema com o over, ó. Tá vendo? Fica mais certinho. Então a primeira dica é você não utilizar uma temperatura muito alta, dominar a temperatura, certo? Esse foi o primeiro. Depois nós temos velocidade. Velocidade, aí você tem que associar a temperatura e a velocidade. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade. Então aqui eu estou na temperatura número 2. Então para eu poder fazer essa letrinha aqui, ó, eu tenho uma velocidade mediana a lenta. Porque eu estou indo e estou voltando. Se eu quiser fazer com a temperatura um pouco mais elevada, eu tenho que aumentar também o que? A velocidade. Então aqui, ó, porque o tempo de queima é mais rápido. Então aqui, ó, olha como eu não posso dar mole, ó, vai bem mais rápido, ó. Só que aí você tem que manter, ó, o risco de errar também é maior. E da linha sair um pouco mais grossa também é maior, né? Se eu for colocar no 5, aí vai ter mais ainda essa queima, esse over aí. Tem gente que trabalha muito assim e acaba dando, né, uma queima muito funda e esse overspray aqui em volta, ó, que a gente nota bem. Então domina a velocidade. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade, tá? E por último, vem a pressão. A pressão, ela vai depender dos dois itens que você colocou lá em cima, como observação que a gente fez. Então, primeiro item, temperatura. Segundo item, a velocidade. A pressão que você vai exercer vai estar relacionada à velocidade e à temperatura. Se estiver muito alta, você vai colocar uma pressão, se você quiser, né? Um traço mais limpo e mais preciso, também mais claro, você vai exercer uma pressão leve. Então aqui, ó, só encostando aqui, ó. Ó. Pressão leve, só encosto, quase nada de pressão. Então, ó, bem pouquinho. Tá na temperatura 4. Tá? Ali do pirógrafo. Se eu quiser colocar na temperatura mais baixa, aí eu venho o que? Com a pressão, aqui no 2, com uma pressão bem mais alta, porque eu preciso marcar mais, ó. Só que a velocidade ela vai diminuir. Então aqui, ó, tem que marcar, ó, temperatura mais baixa. Vou marcar porque eu vou estar sempre pressionando para poder esquentar mais, marcar mais. Então, relacionado à temperatura,
relacionado à velocidade. Então, velocidade baixa para poder eu conseguir marcar. E a temperatura também baixa para eu poder marcar. Tá? No decorrer das suas obras, você vai conseguindo dominar mais isso e entender. Então, essa dica de hoje é para a gente poder ver esses 3 itens que estão relacionados, que são os pilares da pirografia e da pirogravura. Tá? Quais são eles? Temperatura. Terminar aqui para a gente listar. Temperatura, velocidade e pressão. Esses 3 aliados vão fazer com que você tenha uma pirografia de qualidade. Beleza, galera? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje com a rapidinha Mr. Zeron. Então, não deixe o seu traço estourar mais. Daqui pra frente, só fazendo aquelas coisas legais aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu vou estar respondendo com vocês. Tirando a sua dúvida, quem sabe é o próximo assunto do nosso próximo vídeo aí. Não deixe de dar o seu like aí, ative as notificações e vamos fazer muito mais para você. Afinal, o fogo não pode apagar. Até a próxima, galera!